Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar um pouco. A liturgia desse segundo domingo da Quaresma nos coloca diante de três palavras muito importantes e muito significativas para esse nosso tempo em que estamos vivendo: santificação, transfiguração e escuta. São Paulo começa nos falando da vontade de Deus a nosso respeito. Santificatio vestra voluntas Dei. A vossa santificação é a vontade de Deus. E no Evangelho, São Mateus nos narra o episódio da transfiguração do Senhor. Jesus sobe ao monte e manifesta assim a sua glória. Assim é a Quaresma, é um caminho de purificação que nos conduz a Jesus Cristo, é também um combate que nos transforma pela palavra de Deus e sua graça, mas é também um tempo de estarmos atentos àquilo que Deus quer de nós. Por isso eu gostaria de meditar com vocês três pontos para que pudéssemos colocar em prática no nosso dia a dia. Olhemos a nossa vocação. Para que nós existimos? O que é o ser cristão? O ser cristão é viver uma pessoa, encontrar-se com ela, ouvi-la e viver. A grande ação missionária da igreja, ou o grande anúncio do Evangelho, que é uma obrigação não só da hierarquia, mas também uma obrigação de cada um de nós, de cada leigo, cada leiga, não é anunciar apenas uma palavra, como se dá uma notícia de jornal, mas é anunciar a Jesus Cristo, fruto da sua própria vivência nele. Nós ouvimos a palavra de Deus transformou nossas vidas, e nós assim transmitimos essa transformação que é o próprio Jesus Cristo. Pregar a palavra não é apenas pegar o microfone e sair anunciando no sentido intelectual, também, mas não só. Mas na verdade, a palavra de Deus transforma. E uma vez transformados por Jesus Cristo, aí sim nós anunciamos. E esse anúncio é o próprio Cristo que fala em nós. A palavra de Deus não é apenas para alimentar a nossa inteligência, mas é para formar Jesus Cristo em nós. Daí a nossa vocação à santidade, ela só se realiza quando nós nos deixamos transformar por Jesus Cristo. Não é apenas conhecer a doutrina, não é apenas ler a Bíblia, ou conhecer o catecismo, ou saber as grandes teses de Santo Tomás, os grandes escritos de Santo Agostinho e de outros padres. Tudo isso é muito importante, porém, o objetivo principal é para que Jesus Cristo seja formado dentro de cada um de nós. E é nisto que consiste a santificação. Formar Cristo dentro de nós, para sermos outros Cristos. Como nos diz São Paulo, meu viver é Cristo. Por isso a santificação é essa vida em Jesus Cristo. São Paulo fala claramente desse caminho necessário, porque há coisas que atrapalham, que interferem nesta vivência de Jesus Cristo em nós. E ele coloca hoje, de modo especial, a impureza, o pecado da impureza, que no ambiente em que nós vivemos é objeto de uma luta muito grande. Vivemos num ambiente extremamente sexualizado e erotizado, em que
aquilo que Deus criou como algo bom para a demonstração de amor e entrega total de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio, com o objetivo claro de unir o bem dos cônjuges, unir homem e mulher numa entrega total e gerar os filhos e educá-los para o céu, aquilo que Deus colocou como sinal da sua presença unitiva entre ele e a igreja, a união do homem e da mulher, mesmo na sua plena realização física, que não é apenas física, mas é total, que é representação e participação dessa união de Cristo com a igreja, portanto, algo sublime, bonito, agradável ao Senhor dentro do seu plano, do seu projeto de vida para dois, para o homem e para a mulher. Isso foi destruído pela sociedade moderna, sobretudo, e transformado em atos egoístas e muitas vezes como meios de manipulação de massas, de transformação de vidas, e as pessoas vão se perdendo cada vez mais. Daí o grande mal que é a pornografia, o grande mal que são as modas imorais, o grande mal que são os diálogos, as relações entre pessoas sem nenhum compromisso do ponto de vista moral. E São Paulo, que já naquela época falava contra isso que era próprio dos pagãos, que uma vez que o cristão ele deixou o paganismo, ele deve viver agora para Cristo e não colocar o seu corpo para ser objeto de pecado. E aqui quando fala corpo, o corpo não age sozinho, é como a alma. Então São Paulo diz: não façam como os gentios, como os pagãos que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos criou para a impureza, mas nos criou para a graça. É claro que nesse ambiente que nós vivemos, em que parece que tudo ficou algo normal, e não é, nós vamos percebendo vamos vendo com clareza até que a luta é muito maior. Muito maior. E aqui eu não coloco só o jovem, que está naquela sua fase de descoberta, mas todos nós. Porque o ambiente que vivemos é um ambiente apodrecido. E, como diz Santo Agostinho, terminamos achando normal, nos acostumamos com a podridão e já não sentimos mais o mau cheiro que ela provoca. Para vivermos a pureza, embora a castidade não seja a principal virtude, porque a virtude maior é a caridade, a castidade é uma virtude tão necessária que quando ela não existe, todas as outras caem. Ela traz a verdadeira alegria de viver, traz a verdadeira paz, traz a tranquilidade, abre o céu para nós. Embora não seja a principal, quando se perde, todas as outras ficam comprometidas. Portanto, São Paulo diz: nós não fomos criados para a impureza, mas para a santidade. E era tão forte isso em São Paulo que ele, como que na leitura de hoje, coloca até como um sinônimo, embora não seja tal a importância que tem. E diz que é necessário que haja esse domínio, esse autodomínio, porque nós temos essa tendência ao pecado, e se nós não nos cuidamos com a vida de oração, com os sacramentos, com a penitência, com a fuga das ocasiões de pecado, nós terminamos caindo. E nos abate, nos deixa no estado de miséria moral, espiritual, afetiva, intelectual. Caímos mesmo numa situação em que isso pode levar a pessoa até ao desespero, e é exatamente isso que o demônio faz. Por isso os meios, a igreja já dá, como acabei de falar, a oração. Quem mantém vida de oração se fortalece, vida de oração, ocupar o seu tempo com coisas boas, não ficar perdendo tempo, sobretudo na internet, às vezes perde tanto tempo, usar como ferramenta
mas não com a displicência, porque a janela está aberta para o mal também, não é? Então, esse cuidado com o tempo, essa prudência também no trato com as pessoas, nos olhares, nas escutas, e depois a recepção dos sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão frequentes. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. O Evangelho nos coloca aí a transfiguração do Senhor. Jesus leva Tiago, João e Pedro ao Monte Tabor. E lá ele fica transfigurado. A sua alma estava sempre nessa visão beatífica. Mas Cristo se mostra ali como homem total. E como é. E como se por um milagre ele suspendesse aquele brilho que era próprio dele, pelo fato da sua alma estar na visão beatífica. E naquele momento, no Tabor, ele mostra para os apóstolos. Em breve ele iria para Jerusalém, iria ser entregue, iria ser maltratado, o seu corpo ficaria em carne viva de tantos maus tratos, cusparadas, bofetadas, humilhações, para não escandalizar os apóstolos, que viriam Jesus como um trapo humano. Jesus mostra quem realmente ele é, na sua beleza, na sua força, no seu brilho, como homem Deus. E ali estavam ao lado de Jesus dois personagens do Antigo Testamento, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, estavam ali falando exatamente da paixão. E Pedro ficou mais preocupado com o que via do que com o que ouvia. Só que Deus valoriza mais em nós, não o que nós vemos, mas o que nós ouvimos. Porque a fé, ela vem pelo ouvido. Por isso Deus colocou 2 ouvidos para nós. E ouvidos que são como radares, escutam o que está atrás, o que está em cima, o que está à frente, o que está do lado. Os olhos vêm à frente. A boca, muitas vezes não fala, fecha. Mas os ouvidos estão sempre abertos. Porque Deus valoriza muito aquilo que escutamos. Ouvi, Israel, o Senhor é teu Deus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. São Paulo, quando chega em Damasco, tem aquela luz imensa e ele fica cego, mas ele ouve Jesus, e o ouvir transforma. E Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a fé vem pelo ouvido. Às vezes ficamos muito preocupados com o que vemos, e admirados com o que viam, Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Faremos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés, outra para Elias. E uma nuvem os envolve, e da nuvem o Pai fala: este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Não é para ver, escutai-o. Porque o escutar vai permanecer durante toda a história. Jesus vai continuar falando em toda a história. Não vão vê-lo mais depois da ascensão ao céu. Vão contemplá-lo na Eucaristia, escondido visivelmente, na hóstia consagrada, mas poderão escutá-lo na sua palavra, através da igreja até o fim do mundo. E Jesus vai continuar falando através da igreja. Não é correto dizer que Cristo falou um tempo e depois parou de falar, como dizia Lutero. Não é correto dizer que Cristo falou um tempo e depois não fala mais,
como dizem alguns grupos da igreja hoje, falou até 65, de lá para cá, rasgamos tudo porque ele não falou mais. Também não é correto falar que Jesus começou a falar em 1965 e o que veio antes joga no lixo. Não. Esse escutar a Jesus Cristo, ele vem desde a ascensão, ou desde a vida pública dele, até o fim dos séculos. Estou convosco, falando, escutai-o, até o fim dos séculos. O Pai nos promete isso. Por isso Cristo diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos escuta, a mim escuta. Como é que Jesus vai dizer isso se os apóstolos não tivessem sucessores que falariam até o fim dos séculos, tendo Pedro como cabeça? Como é que Cristo diria: ide pregai o evangelho a toda criatura, para que escutem a pregação? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Como Cristo coloca uma condição para a salvação, que é crer na palavra que vai ser pregada até o fim dos séculos, se por outro lado ele não garantisse que esta palavra é a palavra verdadeira, que as pessoas poderiam se enganar e que viriam pessoas em que ele não daria mais assistência. Essa foi a tese de Lutero, e por isso ele se perdeu. Portanto, escutai-o. Essa é a palavra que o Pai fala hoje para nós. E é um caminho de cruz. Porque escutar Cristo, a palavra nos transforma, muda, forma algo diferente em nós, e que exige uma cruz, que exige a paixão, que exige o sofrimento. Aquela glória que estava lá no Tabor era apenas para que os apóstolos vislumbrassem que depois da paixão teriam a glória, e a glória é só no céu. Por isso não buscamos uma religião de glória agora, e sim na vida eterna. Vamos passar pela cruz, pelo sofrimento, pelas provações, pelos desertos da vida, e carregar, ter em nós aquela parte própria dos sofrimentos de Cristo, como nos fala São Paulo, como membros de seu corpo, que é a igreja, para depois participarmos com ele da glória. Mas antes de chegar lá, o caminho é o caminho da escuta. São Mateus, capítulo 16, vai nos falar sobre a correção fraterna, e Cristo diz isso. Se teu irmão pecar contra ti, fala com teu irmão. Se ele não quiser te ouvir, chama 2 testemunhas. Se não quiser ouvir as testemunhas, vai à igreja. Se não quiser ouvir a igreja, fora. Seja tratado como um gentio, um pagão. Mateus 18, 16, 18 em diante. São João Crisóstomo, que é um grande comentarista de São Mateus, ele diz: se não quiser ouvir a igreja, significa se não quiser ouvir aqueles que são da hierarquia da igreja. Fora! São João Crisóstomo, não é Padre Zé Edilson que está falando. Então essa questão da escuta é tão importante para nós, que se nós não escutamos Cristo e não escutamos a igreja, é claro que tudo em consonância a tudo aquilo que foi sempre ensinado, nós terminamos nos tornando gentios, publicanos, pagãos, e terminamos ficando fora. E é isso que Jesus nos fala. Aliás, uma das bases para o juízo, direito punitivo da igreja, está exatamente aí, em não querer ouvir a igreja.
Interessante isso, com esse comentário de São João Crisóstomo, e vem perpassando durante tantos séculos na prática da igreja. Então hoje a liturgia nos chama a atenção para essa busca da santidade que devemos ter. Dentro desse âmbito da busca da santidade, a vivência da pureza, que vai ser fruto também de uma luta, auxiliados pela graça, e também o cuidado de estarmos sempre atentos à palavra de Deus, que nos é pregada pela igreja, para nos transformar e nos fazer santos com a graça de Deus, pelos sacramentos, exatamente o munus de santificar que a igreja tem quando nos dá os sacramentos. Mas sacramento e palavra estão unidos. Não separemos os dois. O munus de ensinar, governar e santificar, são 3 munus que a igreja tem, estão unidos. Não separemos um do outro, senão nós não somos católicos. Temos outra igreja. E como para sermos santos temos que ser católicos, vamos procurar seguir aquilo que a igreja sempre nos ensinou, para que assim possamos chegar um dia à transfiguração nossa lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.